Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje é muito especial porque vamos falar exatamente sobre a Reforma Protestante que começou no dia 31 de outubro de 1517. Presta muita atenção, pegue a sua Bíblia, abra o seu coração e vamos analisar, vamos conversar sobre esse importante tema. Ok? Está preparado? Excelente. Então vamos começar lendo Isaías 58, verso 12, que diz assim: Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Aqui está o plano de Deus através do seu povo, da sua igreja. Aqui está dizendo que os filhos de Deus teriam uma missão especial que é edificar as antigas ruínas, levantar os fundamentos, reparar as brechas e restaurar as veredas, para que o país se torne habitável. Esse texto se aplica exatamente à restauração da verdade, à reforma espiritual, à reforma protestante. Deu para você entender? Eu fiz até aqui algumas anotações e vou citar outros textos durante a minha conversa com você. Veja só, a palavra de Deus diz em Daniel 7,25, é uma profecia, que anuncia o seguinte, que nos últimos tempos, alguém iria mudar os tempos e a lei, e que o povo de Deus seria entregue nas mãos desse poder mau por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quer ver? Pega a sua Bíblia e abra comigo em Daniel 7,25 e eu vou ler o que diz a Bíblia. Diz assim: Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Veja que a profecia deixa bem claro o seguinte, que em algum momento da história, o inimigo usaria pessoas e instituições para mudar os tempos e a lei. Os tempos é uma referência ao calendário e a lei é uma referência aos 10 mandamentos. Ou seja, o inimigo usaria pessoas para mexer na lei de Deus e também mexer nos tempos, isto é, no calendário. E diz que o povo de Deus passaria por uma perseguição que duraria um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que significa esses 3 tempos e meio? Bem, um tempo equivale a um ano, 2 tempos, 2 anos. Metade de um tempo, metade de um ano. Se eu fizer a conta em meses, veja o que vai acontecer. Se um tempo é um ano, são 12 meses. Se 2 tempos são 2 anos, são 24 meses. Se metade de um tempo é metade de um ano, são 6 meses. Se você soma 12 mais 24 mais 6, dá 42 meses. Ou seja, o povo de Deus passaria por uma perseguição que duraria 42 meses proféticos. E se você pega essa soma e você vai para Apocalipse 13, verso 5, pasmem, vejam só o que diz o texto. Fala assim: Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Você viu? Está aqui na Bíblia. 42 meses. E quem é que iria realizar esta perseguição? A besta do Apocalipse 13. O inimigo usaria esse poder chamado de besta. Então você vê, esses 3 tempos e meio de Daniel 7,25 são os 42 meses de Apocalipse 13, verso 5. E se você pega 42 meses e aí você então multiplica por 30 dias cada mês, olha só, 42 meses vezes 30 dias cada mês, você vai ter 1.260 dias. 1.260 dias. Então eu tenho 3 linguagens falando do mesmo período. A primeira linguagem é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A outra linguagem é 42 meses. E a outra linguagem é 1.260 dias. Essas 3 expressões estão falando do mesmo período, da mesma quantidade de tempo. Veja só agora, presta atenção, que é bastante impactante e emocionante o que eu vou ler para você em Apocalipse 12, verso 6. Pega a tua Bíblia, abra comigo, 12, 6. Fala assim: A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1.260 dias. Você viu? 1.260 dias. A mulher fugiu para o deserto. Essa mulher aqui, em Apocalipse, mulher significa igreja. A igreja de Deus, o povo de Deus, fugiria para o deserto e lá Deus protegeria a sua igreja durante 1.260 dias. Os 1.260 dias é o resultado de 42 meses vezes 30, conforme nós fizemos o cálculo. É extraordinário, você está entendendo? Tá? Se você não entender na primeira, depois volta o vídeo, vê de novo, pega uma caneta, dá um pause,
Anota, faz o cálculo, você vai ver quanta coisa extraordinária. Resumindo essas três expressões, um tempo, dois tempos, metade de um tempo, 42 meses ou 1260 dias, resumindo tudo, sabe quanto tempo exatamente vai dar? É o que está exatamente na palavra de Deus e na história. Um dia profético equivale a um ano. Ezequiel 4, 6 e 7. Fala que um dia equivale a um ano. Então esses 1260 dias de Apocalipse 12, verso 6, são 1260 anos. E esse período de 1260 anos é o período conhecido como Idade Média. Idade das trevas espirituais. A idade em que o povo de Deus sofreu a tal terrível perseguição. Veja, esse período todo de perseguição começou no ano 538 depois de Cristo e terminou em 1798 depois de Cristo. Se você fizer o cálculo de 538 a 1798, dá 1260 anos. Esse período foi o período da Inquisição, da Santa Inquisição, o período das indulgências, o período das perseguições, o período em que as Bíblias eram queimadas, o período da supremacia papal, o período em que as verdades bíblicas foram jogadas por terra. Daniel 8, verso 12. Entendeu? Ou seja, é um período bastante importante na história do cristianismo e na história geral, na história universal. Tudo isso a gente aprende na escola, aprende na Bíblia e aprende também na Igreja Adventista do Sétimo Dia, com certeza. O que aconteceu durante esse período? Eu já disse, mas vou repetir. Perseguição ao povo de Deus, Bíblias queimadas, indulgências. Indulgência era a pessoa pagar para obter o perdão dos seus pecados. Entendeu? A pessoa podia até pagar para ter o perdão dos seus pecados. Então tinha um documento dizendo que você está perdoado, quebrando assim um princípio bíblico. Também foi um período de idolatria, de paganismo, de mistura da religião com a política. E também foi o período em que a verdade foi jogada por terra. Exatamente como a gente leu na Bíblia e está registrado na história. Isso é incrível. Agora, durante esse período de 1260 anos de perseguição, no meio, não no meio, mas um pouquinho mais para o final dele, então se levanta um homem chamado Martinho Lutero, que era um líder da igreja romana, lá na Alemanha. E Martinho Lutero, ele começa a reforma protestante no dia 31 de outubro, exatamente no dia de hoje, de 1517. E ele prepara 95 teses para denunciar os erros da igreja dominante e para mostrar o que a Bíblia fala sobre a salvação. Ele apresenta que a salvação não é através da indulgência, não é através dos sacrifícios, não é através dos atos praticados pelos seres humanos. A salvação não é por uma obra humana. Ele lê a Bíblia, estuda Romanos, estuda a palavra de Deus e descobre que a salvação é pela graça mediante a fé. E ele prepara então 95 teses e ele fixa essas 95 teses exatamente na porta da igreja em Wittenberg, na Alemanha. E isso causa uma revolução, isso causa um movimento grande dentro da igreja dominante, até chegar ao ponto em que Lutero sofre perseguições, ele sofre retaliações, ele paga um preço muito alto por tudo isso. Mas não somente ele, João Calvino e outros mais, Deus foi levantando nesse período. E assim teve início a reforma protestante do século XVI. E foi assim, ou a partir daí, que surgiram os protestantes. Protestantes são aqueles que protestam contra o erro e que defendem e falam a verdade da palavra de Deus, conforme está escrito na Bíblia Sagrada. Veja uma coisa muito interessante. Lutero foi usado por Deus para mostrar que a justificação é pela fé e que a salvação é pela graça de Deus. Deu para você entender? E toda essa reforma que começou lá continua nos dias de hoje. Meu amigo e minha amiga, nós precisamos voltar às origens e estudar esse livro exatamente como deve ser estudado, o texto dentro do seu contexto, com humildade, com sinceridade, com temor e tremor, se ajoelhar, clamar perante Deus, pedir sabedoria, derramar lágrimas diante de Deus, para aprender exatamente o que está escrito na Bíblia, para que você e eu possamos andar na verdade. Essa reforma já começou. Hoje tem centenas e milhares de denominações protestantes no mundo inteiro. Mas o que eu quero destacar agora é que Deus deseja que haja uma reforma
na sua e na minha vida. Deus quer reformar a minha vida e a sua também. Por isso eu citei Isaías 58:12, que fala assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, serão conhecidos como reparadores de brechas e restauradores de veredas. Deus quer fazer isso no seu coração e no meu coração também. Temos que ser humildes e cair de joelhos aos pés do Senhor e suplicar o poder do Espírito Santo, estudar a Bíblia e seguir exatamente o que está na palavra de Deus. Amém? Hoje, 31 de outubro, é um dia que se comemora exatamente esse acontecimento extraordinário. E nós podemos hoje fazer uma reflexão e podemos hoje tomar uma decisão de passar por um processo de restauração espiritual completa. Porque Jesus está voltando. E quando ele voltar, ele quer levar eu e você e eu, para o reino dos céus. Amém? Você quer ir para os céus? Você quer se entregar a Jesus completamente? Você quer uma reforma total na sua vida espiritual? Na sua alimentação, na sua saúde, no seu lar, na sua casa, na sua família? Eu quero isso. Se você também quer, levante a mão e diga: sim, eu quero, eu aceito isso. Muito bem, meus parabéns. Eu vou fazer uma oração por você. Depois da oração, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e fazer o seu comentário e mandar o vídeo para um amigo, para alguém que você gostaria que visse essa mensagem. E uma coisa mais, procure uma igreja adventista do sétimo dia para você estudar mais profundamente a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Meu Deus, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome pela mensagem da tua palavra. A verdade foi pisada, foi jogada por terra, mas o Senhor levantou não só Lutero, não só Calvino, o Senhor levantou homens e mulheres do mundo inteiro e até os dias de hoje para ensinar a verdade da Bíblia, para que a verdade pudesse ser restaurada no nosso coração e na nossa vida. Abençoe esta pessoa que ora comigo, que a restauração da verdade seja uma realidade na vida dela, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a restauração da verdade aconteça em nossa vida, hoje, todos os dias e para sempre. Amém.